Oi, gente! Olha, euzinha aqui, Bruxinha Liu. E hoje, nesse nosso cantinho, quem vai estar falando sobre o paganismo, Coral Medeiro, uma carioca daquelas. Então, antes da gente saber um pouquinho a visão dela dentro do paganismo, como ela está atualmente, gente, likezinho, vamos dar um like para a gente conseguir manter esse nosso cantinho aqui com entrevista, com curiosidade e mais. Então, Caldeirozinho tá falando aqui, dá um like, compartilha o vídeo, tá bom? Então agora vamos saber? Já deram o like, ó. Então vamos saber como está a Coral Medeiro? Coral! Claro, Liu. Uma boa tarde para todos. É um prazer imenso estar aqui com você. E sim, o que eu tenho para dizer. Eu comecei a minha caminhada no espiritualismo aos 15 anos de idade. Antes disso, obviamente, eu não tinha muita noção, mas já tinha um certo interesse, sempre gostei de esoterismo, né? Na época era chamado de esoterismo, e sempre procurei ler sobre essas questões. E aos 15 anos eu fui iniciada num terreiro de Umbanda. Diante disso eu fui me pesquisando, eu fui procurando me encontrar, e aí eu passei por inúmeros caminhos, inúmeras vertentes. Fui BT, bruxaria tradicional, para quem não conhece, estudei astrologia, numerologia, cabala, budismo, zen budismo, shintoísmo, magia cigana e por aí vai. Essas são os meus passos dentro do mundo espiritual. Nossa, Coral, agora eu entendo. Eu sempre achei que você fosse uma biblioteca ambulante. Com toda essa caminhada aí, dá para entender o arquivo mental que você tem. Mas, dando continuidade, opa, olha o caldeirãozinho, olha o caldeirãozinho. Ele pergunta o seguinte: algo bastante pessoal, né? Fique à vontade para falar ou não. A sua família sempre te apoiou, sempre abraçou a sua escolha, né? A sua filosofia dentro da caminhada do paganismo? Então, comigo aconteceu o inverso do que costuma acontecer com outras pessoas, né? Geralmente a pessoa ingressa nessas vertentes, né, no paganismo ou em outros caminhos espíritas, espiritualistas, e a família no início fica reticente e depois aceita. Comigo foi ao contrário. Tinha que ser, porque senão não seria com a vida da Coral. Mas a minha família, no início, ela me deu apoio. Como eu disse, eu comecei aos 15 anos, então foram eles que me levaram até o centro onde eu fui desenvolvida. E depois de um certo tempo, eles saíram e aí se tornaram evangélicos, e aí não mais aceitaram a minha opção de vida, né? A minha condição como espiritualista. Eu acho que a NASA deveria estudar sua família, mas deixa isso em off, porque a família, ela interfere muito, né, na nossa vida, seja numa profissão, na criação de filhos, para quem tem filhos, na nossa escolha, né, de vida, e por aí vai. Mas eu ainda acho que a família é o nosso
é o nosso colo, né? É onde a gente, é o refúgio, é onde a gente corre quando precisa de um aconchego. Claro, toda regra tem sua exceção, mas boa parte funciona assim. Mas, lembrando que não me culpe, porque esse caldeirãozinho aqui é movimentado e ó, o tempo todo, tipo assim, pergunta. E eu, como eu sou tímida, eu vou lá e pergunto. Então, vamos aqui, ó, que foi soprado pra mim. Com toda essa passagem que você tem, né, dentro de vertentes, dentro da tua busca, o tudo que você observa na atualidade, responde para mim. Como você vê o paganismo, o neopaganismo? Então, o neopaganismo, eu acho, particularmente, que é um achado, né? Eu acho muito interessante que tenha se voltado para o paganismo em si. O que acontece? Existe, como infelizmente em todas as áreas do conhecimento humano, muita especulação, muita curiosidade e muita lenda, muita ficção. Mas eu acho interessante que as pessoas tenham agora maior acesso ao conhecimento do neopaganismo, como neopagãos ou como simples curiosos da realidade da magia em si, do caminho magístico, perdão. Há que se ter cuidado, porque agora, com o advento da internet, muita informação é jogada ao vento. Existe uma ingenuidade, né, de quem está se iniciando, de quem começa a caminhar. Existe muita crendice, e isso deve ser, eu acredito, que deve ser combatido, né? As pessoas têm que entender que paganismo, magia, bruxaria não é como nos filmes de hollywoodianos. E isso é essencial. E o que eu tenho visto entre os neopagãos ou entre os novos pagãos é justamente isso, esse reforço de que magia acontece num estalar de dedos e que você vai ver pozinhos brilhantes surgindo dos seus dedos ou centelhas saindo, faíscas do olhar de um bruxo, de um mago. E não é bem assim. O neopaganismo, ele tem que ser tratado, as religiões pagãs, elas precisam ser tratadas com respeito e com a consideração que elas merecem, né? É um assunto sério, que tem que ser estudado, muito bem estudado. Não se pode ter como verdade absoluta a primeira opção que você encontra. As pessoas têm que usar do bom senso, ser criteriosas nas suas escolhas, principalmente quando aqueles que querem ingressar e querem exercer, né, essa religião, querem fazer parte desse mundo. Quando eles vão escolher o seu orientador, é necessário que tenha critério, cuidado, procurar pessoas com idoneidade, não acreditar logo de início, né, questionar sempre, obviamente com todo o respeito e bom senso, mas usar sempre, né, do questionamento, para não cair na mão de qualquer curioso que venha ensinar ou propagar ideias estapafúrdias. Concordo com você, Coral, assim, número, gênero e grau, porque a gente tem que filtrar muito, tomar muito cuidado.
uma outra conversa aqui nesse cantinho, eu estava conversando com uma bruxa e ela falou uma coisa bem interessante, que ela falou assim: eu tive muito medo, né, de adentrar dentro do paganismo e ficar buscando fontes que não são confiáveis e perder tempo, né, ou me decepcionar. Foi muito interessante e eu concordo com você. Porém, esse caldeirão continua aqui, ó. Pá, 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 pá. Só eu não sei. Eu pergunto. Se eu perguntar, você vai ficar quietinho? Então tá bom. Então, a pergunta é a seguinte: a gente vê no Brasil, né? Eu falo no Brasil porque vivemos no Brasil, fala muito, eu sou espiritualizado, eu sou espiritualista, eu sou isso, sou aquilo outro. Mas quando você conversa mais a fundo com algumas pessoas, cada um, né, dá uma explicação ou um conceito sobre o entendimento, né, desse tema tão abordado. Então a pergunta é: o que você entende ou como você define espiritualismo? Então, na minha concepção, que não é uma verdade absoluta, né? Espiritualismo é essa busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. Pode-se denominar, se considerar espiritualista todo aquele que acredita ou que sente que existe algo além do material, do mundo material. Que exista, vamos exemplificar, as pessoas que acreditam na existência da alma, ou do espírito imortal, ou da centelha divina, essas pessoas podem se considerar espiritualistas. Então, espiritualismo é tudo aquilo que não se apega somente ao material. Eu achei bem interessante, né, a forma que você fala, de uma forma simples, né, sobre o espiritualismo. Porém, todavia, entretanto, dentro de todas as perguntas feitas anteriormente, o nosso amiguinho aqui falou que não vai ficar quieto enquanto ele não souber, porque ele ficou curioso. E bota curioso nisso. O que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: ele pediu que eu efetuasse a pergunta desta maneira. Bom, lá no início você disse que passou pela Umbanda, estudou junto com o BT, candomblessista, tudo que você pode, continua ali, né, dentro da sua busca. E ele quer saber o seguinte, quer dizer, ele não, nós queremos saber o seguinte: hoje, na atualidade, você está dentro de alguma vertente dentro do paganismo? Bom, no momento eu não me coloco em nenhuma vertente. Já estive, né, como eu mesma disse, mas hoje eu não me enquadro, não me vejo em uma vertente específica. Eu me considero, sim, uma estudiosa da espiritualidade, dos assuntos que vão além do conhecimento humano, além do que a gente entende como dentro do mundo secular que vivemos. Mas não me colocaria como bruxa, ou como umbandista, ou como candomblessista, ou como kardeciana, nada disso. Eu apenas sigo estudando e me aprimorando dentro do que se entende pelo mundo espiritual. Eu faço o mapa astral e o mapa numerológico. Eu procurei me aprofundar nessas duas ciências, que é a astrologia e a numerologia. Então, eu ofereço esse serviço de análise numerológica e astrológica do perfil das pessoas, né, da personalidade das pessoas. Já antecipando que eu não sou oraculista, e astrologia e numerologia não são métodos de adivinhação.
É mais uma análise do perfil arquetípico da personalidade da pessoa mediante as influências dos números e dos astros. Poxa, bem legal você mandar bem aí no mapa astral. Principalmente porque é sempre bom a gente saber, né, quem é que mexe pra gente poder recorrer. E eu tenho que dizer que eu me sinto assim lisonjeada de ter a oportunidade de estar conversando com você aqui no nosso cantinho, conversar de forma mais simples, mais aberta sobre o mundo do paganismo, sem reservas, né? Poder falar das coisas de forma simples, sem você estar alimentando ódio entre vertente, respeitando o que é diferente, a escolha de cada um, né? Porque nem todo mundo chega assim, pum, pronto, nasci bruxa, sou bruxa, acabou, não tenho que escolher isso, não tenho que olhar, sabe aquela coisa da fé cega? De você não buscar, de você não se ver dentro, né, de uma vertente. Mas gratidão desde já. O caldeirãozinho aqui tá falando que você é uma fofa. Em você que é uma pessoa ocupada, filho, periquito, cachorro, papagaio, estudo, trabalho, e mesmo assim você falou, não, olha só, Lil, vamos marcar direitinho, vamos fazer. Então, gratidão. Então, tem mais uma perguntinha que ele quer fazer, final. Tem um telefone de contato para deixar pra gente? Se tem, deixa aqui. A galera quiser entrar em contato com você para saber mais sobre mapa astral. Gratidão, Coral. Foi um prazer, Lil, estar aqui com vocês. Em relação ao meu número de contato, o número está aqui embaixo na tela, para quem quiser fazer um mapa astral, uma pesquisa, uma análise do seu gráfico numerológico, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Foi um prazer, gratiluz para todos, que tenham todos uma boa semana.